Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Creio, logo sei. Hoje é domingo e nós vamos meditar, fazer um breve estudo numa passagem que está em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Antes de continuarmos, peço a você, por favor, que se ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo se você for edificado por ele. E que você possa também nos dar um oi lá nas redes sociais. Muito obrigada. Vamos começar? Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Amém. Palavra forte, né? Palavra confrontadora. Mas é muito importante, queridos, porque nós estamos vivendo assim, o limiar de tudo, né? O apagar das luzes, o fim dos tempos, sem dúvida nenhuma. Jesus pediu que nós ficássemos atentos aos sinais, e os sinais estão aí. Então, nós precisamos realmente vigiar, de verdade, vigiar. E em meio a tanto bombardeio que a gente tem visto, tem presenciado no mundo, né, sobre nós, sobre os nossos princípios, sobre os princípios nos quais a sociedade está firmada, que são os princípios cristãos, né, os chamados princípios judaico-cristãos. A gente tem visto tanta coisa para tentar realmente quebrar esses princípios, para que essa crença nossa seja desacreditada pelas pessoas, né? É tão grande o trabalho do inimigo em todas as esferas possíveis, né? Seja na cultura, na política, nos relacionamentos, em todas as esferas a gente vê, né, uma força maligna lutando contra os princípios da palavra de Deus. Nós vemos tanto isso, e que é fatal também que a gente veja famílias se deteriorando, famílias de cristãos, famílias de servos de Deus que vão esfriando na fé, que vão deixando de servir a Deus, que vão servindo a si mesmos e, sem perceber, na verdade, estão servindo ao Deus deste século, né? Então, quando a gente lê essa passagem, a gente vê como ela é atual, né? Porque a gente sabe que a família é a base de toda a sociedade, né? Deus fez a família, Deus constituiu a família e ela é o laço mais importante que a gente tem nessa terra, né? São as pessoas preciosas que Deus nos deu. É interessante ver como Deus faz todas as coisas, assim, prepara tudo direitinho, né? Porque na família nuclear onde a gente nasce, a nossa família de origem, pais, irmãos, a gente não escolhe. Nós somos inseridos naquele lar com aquelas pessoas por Deus. Deus designa assim, né? E é tão lindo de ver como o amor cresce, o amor ele existe por meio do sangue, né? Da genética e também pelo relacionamento cultivado ao longo dos anos, né? E também não só isso, mas Deus também permite que cada um possa escolher um cônjuge para si e formar uma outra família, uma nova família, uma extensão daquela família de origem. Então Deus permite que a gente seja inserido sem escolha numa família e também que a gente escolha outra pessoa para também ser uma família com a gente. E aí a gente vê a importância, né? A família é fundamental para Deus. Deus instituiu a família, né? A Bíblia começa com um casamento, que é o casamento de Adão e Eva. Deus quis assim, disse que não era bom que o homem estivesse só e lhe fez uma auxiliadora idônea, né? Uma ajudadora. Então, olha só a importância que tem a família. Então, quando Paulo está dizendo isso aqui para Timóteo, a gente precisa trazer para nós, meditar nesse texto, pedir ao Senhor que sonde os nossos corações, as nossas atitudes, né? E se a gente estiver fazendo alguma coisa que faça com que a gente seja julgado por Deus como pior do que um descrente, nós devemos corrigir os nossos atos,
né? Então, assim, quem não cuida dos seus parentes, quem não cuida da sua família, negou a própria fé. É pior que um descrente, é isso que Paulo está dizendo. E o que é cuidar? Cuidar é você prestar atenção, é você reparar, é você estar atento às necessidades de alguém, é observar com atenção alguma pessoa, as atitudes dela, né? É olhar com cuidado, é se preocupar, é fazer por aquela pessoa, fazer aquilo que você pode, às vezes o que você não pode por essa pessoa. Isso é cuidar. Então, quando Paulo está dizendo que nós devemos cuidar dos nossos parentes, ele abrange aqui, eu entendo que ele abrange aqui muitas coisas, muitos assuntos, como por exemplo, a espiritualidade, né? A pessoa ser guiada na palavra de Deus, e também o cuidado humano que nós devemos ter uns com os outros, o amor em forma de atitudes, né? Então, não é só nenhuma coisa nem outra, ele não está falando só de vida com Deus, de espiritualidade, mas também não está falando só de cuidado material, de cuidado humano. Então a gente deve entender o que é que realmente nós estamos fazendo pelos nossos amados. E aqui entra todo mundo da família, principalmente aqueles, né, que são a sua família celular, que é o seu marido, a sua mulher, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, são aquelas pessoas mais chegadas a você, né? Então elas devem ser a sua preocupação primordial, a sua prioridade. E aí depois os demais, depois o trabalho, depois a igreja, depois os outros parentes, né? Depois as pessoas do mundo, os perdidos do mundo, e por aí vai, né? Esses dias eu vi uma frase muito interessante que dizia mais ou menos assim, que ninguém morre de fome ou por doença, mas que as pessoas morrem por abandono, por serem abandonadas por outros seres humanos. Isso é muito verdadeiro e impactante, né? Porque muitas pessoas realmente se perdem na depressão, né? Ou se entregam a uma doença, a uma situação, até a morte, por conta do abandono muitas vezes físico e também emocional das pessoas que o cercam, né? Daqueles que deveriam amá-lo, né? Então, assim, o abandono não é só o abandono físico de alguém que distante, que não visita, que não se encontra, que não faz questão de encontrar com aquela outra pessoa, mas também o abandono emocional, porque às vezes as pessoas estão na mesma casa, vivendo no mesmo teto, mas assim não existe relacionamento, não existe sinceridade, né? Não existe amor, não existe conversa, não existe cumplicidade, não existe relacionamento. Só existem duas ou mais pessoas vivendo debaixo do mesmo teto. Só isso. E isso também é um tipo de abandono, ainda que as pessoas se vejam todos os dias. Isso não deixa de ser um tipo de abandono. Então, quando Paulo fala isso, vamos meditar em alguns campos, né? Algumas pessoas que seriam esses mais próximos de nós, né? A começar, por exemplo, pelos pais da gente, né? Os 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Veja bem, além de ser um mandamento, tem uma promessa. Você quer viver vida longeva? Você quer viver muitos anos? Honre o teu pai, o seu pai e a sua mãe, para que isso aconteça na sua vida. Quer dizer, Deus teve o cuidado de deixar isso bem claro para nós, né? Que não devemos abandonar nossos pais, não devemos deixar de honrá-los, porque às vezes também a gente pode não abandonar, mas não honrar com as atitudes, com o cuidado, com o amor, não é verdade? E isso também não está certo. E como honrar? Como é honrar
um pai e uma mãe. A Bíblia vai deixar claro também que um dos tipos de honra é você ajudá-los financeiramente na velhice, né? O filho ajudar os pais financeiramente na velhice, na hora em que eles não têm mais vigor para trabalhar. E não é só isso também, isso é uma obrigação dos filhos realmente, mas também você se preocupar com seu pai, com sua mãe, é também uma forma de honrá-lo, querer saber como eles estão, sabe? Uma conversa olho no olho, querer saber o que tem acontecido com eles, se eles têm ido ao médico, o que o médico tem dito, se esforçar para você poder acompanhá-los ao médico também, se inteirar da saúde deles, como está a saúde deles, dar atenção, ajudá-los com os remédios, né? Às vezes a pessoa toma tantos remédios que ela se embanana com os remédios. Você, como filho, tem a obrigação de ajudar os seus pais, né? Com a rotina deles, com o dia a dia deles, com tudo que eles têm para fazer, as suas tarefas, orar por eles, orar com eles, né? Chamar para orar junto. Isso é honrar, isso é se preocupar, isso é demonstrar amor, não só com palavras, não só com presentes nas datas comemorativas, mas também com atitudes. É isso que as pessoas esperam umas das outras, atitudes, né? Não só o blá blá blá, o muito falar, mas atitudes. Então isso é uma forma de você cuidar dos seus amados, dos seus pais, né? Daqueles que te deram tudo, né? Eles, a maioria dos pais, queridos, faz tudo por um filho, é capaz de qualquer coisa por um filho, de tirar do seu próprio corpo, da sua própria boca para dar a um filho. Como é que um filho adulto não vai honrar o pai? Até os adolescentes, né? Aí também é uma questão dos pais também ensinarem, educarem seus filhos para que no futuro sejam homens e mulheres de bem, que honrem os próprios pais, que valorizem o trabalho e o amor, o cuidado, a dedicação desses pais, né? Afinal, eles fizeram tudo pela gente a vida inteira, né? Então, é um dever honrar. Ainda, querido, que você possa ter tido um pai ruim, uma mãe ruim, sabe, ausentes. Infelizmente, eu te digo, não importa, é seu dever honrá-los, porque a honra não é, Deus não manda você honrar por causa das atitudes. Se você teve um bom pai, uma boa mãe, honre-os. Não, mas é pela posição que eles ocupam, eles são seus pais, então é seu dever honrar, né? Só o Espírito Santo pode ajudar no perdão, na superação, né, de mágoas e tudo mais, para que essa honra seja realidade no seu relacionamento com os seus pais. Um outro tipo de cuidado que eu entendo que Paulo está dizendo aqui para Timóteo na relação com os filhos. Os filhos que são a herança do Senhor, né? Se você não criar os seus filhos, o mundo vai. Esse mundo caído, que jaz no maligno, perdido, idólatra, completamente não tem nada de bom para oferecer. Esse mundo vai criar o seu filho se você não fizer a sua parte, o seu papel. A obrigação da formação do caráter, da educação é dos pais, não é da escola, não é do mundo, não é dos amigos, não é do governo. Sabe, ensinar a verdade aos seus filhos. Se você é salvo por Cristo Jesus, você conhece a verdade, você tem a obrigação de ensinar a verdade de Deus aos seus filhos. Os seus filhos têm que nascer e já aprender, já ouvir, já participar dos cultos, já saber de Deus desde pequenininhos. Não terceirize isso. Não deixe isso para depois, não adie isso. Aquilo que é o mais importante dentro de você, afinal Jesus mora em você, você tem que passar aos seus filhos, você tem que querer a mesma coisa para eles. É inadmissível, é inconcebível que um pai adie, um pai, uma mãe adie, ou protele, procrastine,
ensinar a verdade, o amor de Deus a uma criança, a um filho, a uma criança que está sob a sua responsabilidade. A verdade sobre Deus, sobre Jesus, a Bíblia, o caráter, né? As bases de como se portar na sociedade, as virtudes que uma pessoa deve cultivar, que um ser humano deve cultivar, né? O exercício de rebaixar os nossos defeitos e fazer crescer as nossas virtudes. Tudo isso é obrigação dos pais, do pai e da mãe. O pai e a mãe que deve tomar as rédeas da criação do filho. Não é a escola dominical, não é a igreja, não são os pastores, muito menos a escola. A maioria das escolas hoje, queridos, estão perdidas. As escolas públicas, então, misericórdia. As crianças têm aprendido tantas coisas terríveis. As crianças têm sido doutrinadas muitas vezes. As crianças têm ouvido barbaridades. As pessoas têm ensinado, os professores têm ensinado a elas barbaridades que se tornam normais. De tanto se ouvir, aquilo já virou normal. Nas escolas particulares também tem muitas escolas assim numa situação bem complicada. Graças a Deus ainda temos escolas, né, cristãs, confessionais, que têm se esforçado para que as crianças, né, sejam ensinadas de acordo com princípios bíblicos, mas são raros e nem sempre as pessoas têm condições de pagar, nem todo mundo tem condições de pagar. Então, o que um pai deve fazer é tomar as rédeas da criação do seu filho. Eu não estou falando de homeschooling, não. Eu estou falando de formar o caráter, as bases, ensinar a verdade, martelar a palavra de Deus nessa criança dia e noite, ensinar os princípios do Senhor, ensiná-lo a amar a Deus, ensinar a verdade, ensinar as virtudes e orar para que Deus guarde o coração dos pequenos, né? Os corações dos pequenos. E então eles vão para a escola e Deus vai guardá-los. E não só isso, aquilo que eles aprenderam em casa também vai se fortalecendo e as mentiras de Satanás, as balelas do mundo, tudo isso que tem destruído aí as famílias, não vai entrar com tanta facilidade na criança, porque ela está sendo formada naquele lugar onde ela sabe que é o seu refúgio, naquele lugar onde ela sabe que pai e mãe não mentem para ela, que o que eles dizem são verdade, o que o professor diz nem sempre pode ser verdade, mas o que o seu pai e a sua mãe diz é a verdade, portanto Jesus é a verdade. É isso, queridos, é isso que um pai e uma mãe devem fazer com o filho, esse é o cuidar, isso é muito sério. Não deve ser deixado, sabe? As crianças não devem ser deixadas aí para ser criado pelas telas, pela televisão, pela internet. Criança nem deveria ter acesso à internet, porque é muito perigoso, né? Tem que ser assim muito bem vigiado para porque tudo tá ali. Então é muito fácil de num deslize a criança ver aquilo que ela não deve ver. Portanto, queridos, os pais que conhecem a Deus têm a obrigação de tomar as rédeas da educação, da formação dos seus filhos, tanto espiritual quanto na sua alma e também no seu intelecto, não é verdade? Incutir a lei de Deus nos pequenos, ensinar mesmo assim com diligência, sabe? Culto doméstico é muito importante, é uma bênção para as crianças, para a família inteira. Incentivar que os pequenos tenham as suas próprias experiências com Deus, sabe? Incentivá-los a orar. Ô filho, você quer tal coisa? Agora o pai não pode dar, a mãe não pode dar, mas peça a Deus. Ô filho, você sonha com isso, com aquilo? Vamos pedir a Deus. Um amiguinho está passando por uma situação difícil, vamos orar a Deus pelo seu amiguinho, incentivar a criança a ter as suas próprias experiências com Deus, né? Aguardar a resposta de Deus e a criança ver que Deus a ouve, que Deus ouve e responde às orações dela também. Outra coisa, orar por eles,
orar pelos seus filhos, sabe? Constantemente, incessantemente. Orar com eles. Vai pôr as crianças para dormir, ore com eles. Peça para o Senhor guardar o sono deles, abençoe eles, impõe as mãos na cabeça, sabe? Unge, se você não tem óleo na sua casa, põe as mãos na cabeça, nos ouvidos, nos olhos, na boca, nos pés da criança, para que ela não guarde, não assimile nenhuma mentira do diabo, para que os ouvidos dela só ouçam aquilo que o Espírito Santo quer que elas ouçam, que os olhos só vejam o que Deus quer que elas vejam, que os pés só andem por lugares onde o Senhor quer que elas andem. Faça isso, a autoridade é sua. Você tem autoridade espiritual sobre o seu filho, e não só espiritual, autoridade física também. Ore, impõe as mãos, decrete, declare, use da sua autoridade sobre o seu filho. Ele pode ter nem 1 aninho de idade, ele pode ter 1 aninho, 5 meses, como ele pode ter 70, 80 anos. Você, pai e mãe, tem autoridade. Se o seu filho está desviado, não conhece a Deus ainda, precisa de libertação, precisa de cura, você como pai e mãe também tem autoridade espiritual. Ore pelo seu filho, não desista de orar, não se canse de orar, não desanime. Deus vai fazer a obra na vida do seu filho, amém? No relacionamento conjugal também, queridos, o marido deve amar a esposa deve respeitar o marido, deve admirá-lo, deve honrá-lo diante das pessoas. Existem uma série de ordenanças que a própria palavra, Paulo inclusive fala muito sobre isso também, e que os cônjuges devem ter um pelo outro. Isso é cuidar, ser fiel, leal, honrar, não trair, não maldizer, não jogar na cara as coisas, não ter conversas, resolver as coisas na base da conversa, da civilidade, respeito mútuo. Isso é cuidar, isso é ser cristão. Então, queridos, nós devemos cuidar da nossa família, dos nossos familiares, daqueles mais próximos, dos nossos irmãos. Devemos amar, cuidar, se preocupar com o que eles precisam, uns com os outros. Você cuida deles, eles cuidam de você. É assim que deve ser, queridos. Vamos cuidar da nossa família, vamos nos unir em família, vamos estruturar a nossa família, para que na nossa casa, na nossa família, o diabo não coloque mais as patas. E se ele já colocou, ele vai ter que sair. Em nome de Jesus, amém? Vamos, queridos, juntos fazer o que o Senhor espera de nós. Não vamos ser pior que os descrentes. Não vamos. É muito triste. Que palavra dura é essa de Paulo? Quem não cuida dos seus é pior que os descrentes. Queridos, isso é uma vergonha para um crente, ser chamado pior do que um incrédulo, pior do que um descrente, do que um ímpio. Em nome de Jesus, vamos honrar os nossos pais, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos tomar a rédea da educação, da formação dos nossos filhos. Vamos ser leais, fiéis, vamos amar os nossos cônjuges, em nome de Jesus. Vamos amar os nossos irmãos, vamos nos preocupar com eles, fazer o que puder por eles. E Deus, o nosso Pai, está nos vendo, está vendo tudo isso, e vai nos honrar, amém? Aleluia, eu creio. Em nome de Jesus, queridos, que assim seja, que esta palavra fale aos nossos corações e nos incomode a ter uma atitude diferente, a ter uma atitude certa, a sermos obedientes à palavra de Deus e nunca mais nenhum de nós ser chamados do que pior do que um ímpio. Em nome de Jesus, que esta palavra fale aos nossos corações, que o Senhor nos confronte com sua misericórdia, com sua graça, mas com seu ensino e disciplina. E amanhã a gente se vê aqui de volta.
Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.